bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras e hoje nós vamos ter nossa aula de função. Se você tem dificuldade em função, aquele f de x igual a x mais b, ou mesmo y igual a x mais b, nós vamos tirar essa dificuldade hoje e tentar aprender de forma rápida e básica como é que funciona esse mecanismo de função, tá bom? Então, vamos deixar de conversa, vamos estudar. Muito bem, a ideia hoje é tentar fazer com que entendamos de forma tranquila o que é uma função, como é que ela funciona, o que é de fato função de A em B, ou quem está em função de quem. Isso às vezes trava a mente da gente, mas vamos tentar hoje compreender isso com um exemplo bem simples, certo? Imagine um carro numa rodovia, uma estrada normal, mas imagine que essa estrada é em linha reta, não tem nenhuma curva. Por que isso, professor? Para que o carro se mantenha em velocidade constante. Se não tem curva, não tem necessidade de frear, nem reduzir a sua velocidade. E vamos propor aqui uma velocidade padrão. Imagine que esse carro está nessa rodovia a 90 km por hora. Então é um conceito bem simples, né? Se ele está a 90 km por hora, quer dizer que em uma hora ele vai percorrer 90 km. Professor, mas para que isso inicialmente na aula de função? Você vai entender o que tem a ver isso quando nós formos averiguar as próximas horas. Como eu disse para você, se são 90 km por hora a velocidade dele, quer dizer que a cada uma hora ele percorre 90 km. Eu vou colocar aqui uma tabela que vai especificar a hora e o percurso que ele fez e você vai começar a entender melhor o que é que eu estou querendo falar. Muito bem, ó, se a velocidade dele é 90 km por hora, quer dizer que em uma hora ele percorreu 90 km de distância. Se ele continuar dirigindo sem pausa, após 2 horas de percurso, ele conseguiu percorrer 180 km. Ele não parou a viagem, ele continuou. Com 3 horas, ele percorreu 270 km. E continuou. Com 4 horas, ele percorreu 360 km. Professor, estou percebendo que se em uma hora ele fez 90 km, em 2 horas ele fez 90 mais 90. Exato. Em 3 horas ele fez 90 mais 90 mais 90. Correto? Em 4 horas ele fez 90 mais 90 mais 90 e mais 90. Exato. E assim quantas horas ele quiser dirigir, continuar na estrada. Certo? Em velocidade constante. Detalhe importantíssimo, você fez aí somas, mas você pode expressar toda essa situação em forma de função, certo? O f de x igual a x mais b, ou simplesmente o y igual a x, como você vê nos livros. Professor, mas eu nunca entendi aquilo, não sei como funciona, mas eu quero saber se você primeiro entendeu essa situação que você acabou de analisar comigo. Simples, não é? A cada uma hora, 90 km, 2 horas, o dobro, 3 horas, o triplo, 4 horas, o quádruplo, 5 horas, o quíntuplo, e assim, ó, por diante. Agora é só pegar isso e expressar dentro de uma função. E eu vou te explicar, após isso, o conceito de função. Aí ele vai ter sentido para você. Preste atenção. A partir do que você percebeu comigo, analise esses 4 pontos. Preste atenção. A distância percorrida, os quilômetros, é calculada em função do tempo, que é a hora. Ó, em função do tempo. A palavrinha começou a aparecer aí, né? Como assim, professor, em função do tempo? Gente, dependendo do tempo que ele está percorrendo, dirigindo, o espaço percorrido vai aumentar em função do tempo. A distância, olha o tópico 2, a distância, os quilômetros, percorrida, depende do tempo. Eu andei 1 hora, eu percorri 90 quilômetros. E quando eu ando 2 horas, percorri 180. A distância percorrida depende do tempo. Terceiro ponto, a cada intervalo de tempo, ou seja, hora por hora,
equivale a um valor no espaço percorrido, verdade? Percorri 1 hora, foi 90 quilômetros. Percorri 2 horas, 180. Percorri 3 horas, 270. E assim sucessivamente. Ou seja, último ponto, a distância percorrida está em função do tempo. Ou seja, ela depende do tempo. Se o tempo for de 1 hora, a distância percorrida é um valor y. Se o tempo percorrido for mais horas, o valor y esperado também de espaço percorrido é mais horas. E assim por diante. Tá bom? Vamos continuar que está começando a clarear mais as coisas, não é isso? Bem, você vai começar a entender melhor a partir de agora. Ó, nós percebemos que a distância depende do tempo. Então, a distância é igual a 90 vezes o tempo. Por que 90? Olha, por quê? Velocidade constante é o 90. Esse Dzinho é a variável dependente. Mas como assim variável dependente? Você vai já entender isso aqui bem melhor. Agora eu posso dizer de forma resumida que ela depende do tempo. Então ela é uma variável dependente, porque ela depende do tempo. E o tempo é a variável independente. Como assim, professor? É o contrário. Eu dirijo o tempo que eu quiser. O motorista dirige o tempo que ele quiser. Ah, eu quero dirigir 2 horas, tudo bem. Porque você dirigiu 2 horas, o percurso foi de 180. Não, eu quero dirigir agora só 1 hora. Tudo bem, é independente. Se você só quer dirigir 1 hora, o percurso depende do seu tempo de viagem. Então, foi só 90 km percorrido. Não, eu quero dirigir 3 horas. Viu? É uma variável independente. Se você quer dirigir 3 horas, a distância depende do tempo que você quer dirigir. Então, agora, como eu dirigi 3 horas, o meu percurso, trajeto que eu fiz, não foi mais de 90, e sim de 270. Ficou mais claro agora? Está começando a montar o conceito de função. E eu vou te mostrar ele agora, e agora ele vai ter sentido. Muito bem. Acompanhe comigo agora o conceito. Eu deixei ele para o final de propósito. É melhor ver depois os exemplos. E olha o que ele diz. Ó. Uma variável y, certo? Se diz função de x se para todo valor atribuído a x corresponda a um único valor de y. Como assim, professor? Dá uma pausa aqui. Eu não entendi. Primeiro, quem é esse y? Gente, o y é a distância. A distância depende do tempo, que o tempo, ó, é o tzinho. No caso, é o x. Tanto é que eu escrevi, ó, d é igual a 90 vezes o tempo. Distância é igual a 90 vezes o tempo. Então, a distância é o y igual a 90 vezes x, que nem está ali no conceito. E o que foi que o conceito acabou de falar? Uma variável y, esse valor aqui, se diz função de x, se para todo valor atribuído x é o tempinho que eu estou dirigindo, 1 hora, ou 2, ou 3, ou 4. O valor atribuído a x corresponda a um único valor de y. Você viu aqui a tabela. 1 hora correspondia a 90. 2 horas correspondia a 180. 3 horas correspondia a 270. 4 horas correspondia a 360. Cada hora correspondia a um espaço percorrido. Cada y corresponde ao tempo que é x. Ou seja, corresponde a um único valor em y. E nesse caso x denomina-se variável independente. Depende da hora que eu vou dirigir. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E y, a variável dependente. X independente. Y dependente. Ou seja, y depende de x.
Ah, quanto espaço você vai percorrer, professor? Depende do tempo que eu quero dirigir. Então, o meu y, espaço percorrido, depende do meu x, o tempo que eu quero dirigir. O y é a mesma coisa de f de x, porque ele é a função em si, é o que aconteceu. Ou seja, quando x é 1, eu faço 90 vezes 1. E quando eu faço 90 vezes 1, eu encontro 90. Então, meu f de x, que é o tempo que eu usei, ele é o próprio espaço percorrido. Ele é a minha própria distância. Entendeu? Nunca confunda isso daqui, não. Um y, ele exatamente ele é o f de x. Existe uma lei, existe uma regra, daqui é a lei. A lei é 90 vezes x. Vamos trabalhar isso na nossa aula 2. Você não vai perder essa aula, porque elas são complemento uma da outra. Tem que assistir todas, para que você nunca mais tenha dor de cabeça com função. Tá bom? E no fim você tem, ó, o f de t é 90t, ou seja, o f de t, o f de x, o y, é a distância da nossa historinha. E vai depender do tempo, que é o valor do x. Por isso que tem aqui variável dependente, o y, variável independente, o x. Espero que tenha entendido. É algo bem simples de se compreender. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, veja de novo, deixe seu comentário e não perca a aula 2. Tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos.